Imagine um mundo do tamanho da nossa Lua que esconde um oceano profundo, contendo o dobro de água de todos os oceanos da Terra juntos. E que esse mundo pode ser o lugar onde finalmente descobrimos vida alienígena. Pode parecer ficção científica, mas essa é Europa, uma das luas mais misteriosas e intrigantes de Júpiter, envolta em uma casca brilhante de gelo marcado. A superfície de Europa é um mosaico de estranhas e cativantes formações, cada uma apontando para uma possível conclusão. Abaixo da crosta congelada há um enorme oceano subterrâneo, diferente de tudo que já vimos. Embora ainda tenhamos que esperar cerca de 6 anos até a espaçonave JUICE da ESA e a Europa Clipper da NASA chegarem a Júpiter e tentarem confirmar se esse oceano oculto realmente existe, graças às missões passadas, já temos uma abundância de imagens espetaculares em close que oferecem evidências tentadoras dessa possibilidade. Então, vamos dar uma olhada mais de perto em um dos mundos mais misteriosos do Sistema Solar, Europa, o lugar mais promissor para a vida além da Terra. Você está assistindo o Astromania, e se você gosta de mergulhar nas maravilhas geladas do espaço, não esqueça de curtir e se inscrever, pois assim não irá perder nenhum vídeo. Europa é uma das 95 luas conhecidas que orbitam Júpiter, mas é, sem dúvida, a mais fascinante de todas. Ao longo dos anos, 6 espaçonaves visitaram a Europa, capturando imagens impressionantes de sua superfície verdadeiramente única. E, embora a espaçonave Juno da NASA, que atualmente orbita Júpiter e ocasionalmente observa a Europa, a maior parte do que sabemos sobre essa lua gelada vem de anos de observações feitas pela espaçonave Galileu da NASA. A Galileu estudou o sistema de Júpiter por quase 8 anos, antes de mergulhar na atmosfera de Júpiter em setembro de 2003. Mas antes desse final dramático, capturou uma abundância de imagens deslumbrantes, dando-nos um vislumbre íntimo deste magnífico mundo congelado. Embora a Europa seja coberta por características estranhas e maravilhosas, você pode se surpreender ao descobrir que é, na verdade, o corpo mais liso do Sistema Solar. Não há montanhas enormes e irregulares aqui e pouquíssimas crateras. De fato, suas características mais altas são alguns picos isolados que mal atingem 500 metros de altura. Essa suavidade notável sugere que a superfície de Europa é relativamente jovem, provavelmente com dezenas de milhões de anos em vez de bilhões, como algumas de suas luas vizinhas. De alguma forma, o gelo está sendo renovado e suavizado. A questão de por que isso acontece ainda é parcialmente um mistério, mas provavelmente tem algo a ver com o que está escondido abaixo da superfície de Europa. Nessa incrível imagem em close capturada pela espaçonave Galileu, os picos mais altos de Europa são visíveis no canto superior direito. Mas você também notará longas linhas retas cortando a paisagem gelada ao redor deles. Se ampliarmos, podemos ver que essas formações se estendem por muitas centenas de quilômetros, criando um padrão hipnotizante em todo o globo. Essas rachaduras chamadas de Lineae
Acredita-se que se formam a partir do deslocamento e estiramento das camadas de gelo de Europa, criando fraturas que podem ter mais de 200 metros de profundidade. As forças que deformam essa camada externa de gelo são impulsionadas pela imensa força gravitacional de Júpiter, bem como por suas luas vizinhas Io e Ganimedes, que puxam a Europa à medida que passam por suas órbitas. As imensas forças causam flexão das marés, semelhantes como nossa Lua afeta as marés na Terra, mas em uma escala muito maior. Embora a poderosa gravidade de Júpiter tenha um papel enorme na formação dessas fraturas, há outro lado da história. Os cientistas descobriram que uma das mais longas líneas de Europa não correspondiam aos padrões de fraturas que deveriam ser criados apenas pela flexão de marés. Eles determinaram que os padrões se ajustariam muito bem. No entanto, se a superfície de Europa pudesse se mover independentemente do seu interior, como seria o caso se houvesse uma camada de líquido entre a crosta e o manto rochoso da Lua. Isso sugere que a Europa pode experimentar uma espécie de tectônica de gelo, semelhante à tectônica de placas da Terra, mas com placas de gelo em vez de rocha. Quando seções da superfície gelada de Europa se movem e se deslocam umas sobre as outras, elas racham e o resultado é uma nova fratura. Imagine o constante movimento de congelamento, rachadura e deslocamento sob seus pés se você pudesse viver na superfície bizarra de Europa. Outra característica incomum da superfície de Europa são as rachaduras em forma de arco, conhecida como cicloides. Essas elegantes fraturas curvas oferecem ainda mais evidências das imensas forças das marés em ação aqui, pois se formam à medida que o gelo de Europa responde à força gravitacional em constante mudança ao longo de sua órbita, rachando em arcos bonitos em vez de linhas retas, enquanto Europa é arremessada em torno de Júpiter. As cristas de cada lado dessas rachaduras, chamadas de paredes duplas de gelo, acredita-se que se formam à medida que as rachaduras se alargam e congelam novamente ao longo do tempo. As faixas avermelhadas que serpenteiam a superfície aumentam a beleza assustadora de Europa, mas também servem como possíveis pistas para o tipo de oceano que jaz abaixo. As áreas mais escuras sugerem que os minerais e sais emergiram do oceano subterrâneo e reagiram quimicamente com a intensa radiação de Júpiter, escurecendo os sais e dando-lhes a tonalidade marrom avermelhada. Se isso estiver correto, então o oceano oculto de Europa provavelmente é muito salgado. Imagine que apenas 10 a 25 quilômetros abaixo dessas fraturas, as condições podem estar certas para algum tipo de vida completamente alheia ao universo além do teto gelado acima dela. Se olharmos outras imagens mais próximas da paisagem de Europa, evidências ainda mais tentadoras deste oceano oculto podem ser vistas em regiões chamadas de terrenos caóticos. Uma dessas áreas, chamada de Connemara Caos, revela seções de gelo poligonais fraturadas que estão inclinadas, giradas ou deslocadas em um padrão embaralhado. Esses blocos sugerem que a água já fluiu perto da superfície, movendo lentamente as seções como icebergs em um mar congelado. Espalhadas por toda a superfície de Europa, também há manchas escuras e estranhas chamadas de lentículas.
Esta imagem em close da espaçonave Galileu revela várias delas, que são pequenas estruturas em forma de cúpula com cerca de 10 km de diâmetro. Acredita-se que elas se formem quando o gelo mais quente abaixo sobe através do gelo mais frio acima. Você pode pensar nelas como versões geladas de lâmpadas de lava subterrâneas. Estudos recentes também descobriram que essas características misteriosas podem estar acima de vastos lagos de água líquida completamente encerrados dentro da crosta de gelo de Europa, separados pelo oceano profundo abaixo. Isso levanta a questão se esses lagos independentes teriam condições para sustentar seus próprios ecossistemas intocados pelo resto da lua gelada. Mas a descoberta mais empolgante de Europa até agora são os gigantescos jatos de vapor d'água vistos explodindo de sua superfície. Detectados pela primeira vez pelo telescópio espacial Hubble em 2012, esses jatos lançam material a até 2 km de altura no espaço. A importância desses jatos de água é que eles poderiam fornecer pistas sobre o oceano oculto abaixo sem a necessidade de perfurar a espessa camada de gelo de Europa. Se uma espaçonave como a recém-lançada Europa Clipper da NASA conseguir passar por um desses jatos, poderá analisar o material ejetado em busca de sinais de sais, moléculas orgânicas ou até mesmo vida microscópica. Esse tipo de amostragem direta ofereceria uma janela para a composição química do oceano oculto de Europa. Ao observar essas imagens incríveis de Europa, estamos à beira de uma nova era empolgante de exploração. Essas imagens deslumbrantes revelaram a fascinante superfície de Europa em detalhes sem precedentes, mas são apenas o começo. Na próxima década, estamos prontos para testemunhar uma visão ainda mais detalhada dessa lua fascinante, graças às missões Europa Clipper da NASA e JUICE da Agência Espacial Europeia. Com seus instrumentos de última geração, ambas as missões nos proporcionarão novas expectativas, dando aos cientistas e ao público a chance de admirar a beleza congelada de Europa de maneiras que hoje só podemos sonhar. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, lembre-se de curtir e se inscrever. Você também pode ajudar o canal mais ainda compartilhando em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir o Astromania e até a próxima!